2 semanas atrás, quando aprovaram os ETFs, né? Eu tava uma pilha ali em Nova York com as vésperas da aprovação, né? A gente tava naqueles detalhes finais ali com a SEC. Eu tava entrando numa entrevista no Yahoo Finance TV, quando o Marcelo, meu sócio CEO da Hashdex, me ligou falando, olha, aprovaram os ETFs. Acabou de sair um Twitter da SEC. Como assim que é um Twitter da SEC? E assim, a gente estava esperando ser publicado formal, né, no diário oficial lá dos Estados Unidos. A SEC não manda um Twitter avisando. E aí me pegaram, colocaram dentro do estúdio e eu fui gravar ao vivo, reagir ao vivo à aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. E eu, não, beleza, isso é um marco, um milestone. E aí, 2 minutos depois, ela, não, peraí. Gary Gensler acabou de falar que é uma fake news, né? Na verdade, invadiram a conta da SEC e publicaram um negócio errado. E aí tive que reagir na hora, né? E, assim, a cripto tem um pouco disso, né? Como a principal fonte de informação de tudo, basicamente, é o Twitter, as pessoas entendem que o que acontece no Twitter, o que é falado no Twitter é verdade, né? E a gente acaba vivendo esse momento de... Até a imprensa nos Estados Unidos repercutiu isso. Então, na hora que saiu no Twitter da SEC, estava em todos os locais da imprensa, todas as TVs falando sobre isso. E eu acho que isso mostra um pouco do mundo que a gente vive, né? Assim, Como foi? Acho que todo mundo que ouviu essa história vai querer ver, depois procurar o vídeo. Mas como é que foi na hora pra você? Não, foi um choque. Assim, acho que na hora de reagir, acho que foi bom porque eu tava alegre, tava feliz, não, finalmente aprovou, que bacana. E aí depois quando saiu ao vivo, eu recomendo que vocês vejam minha cara ali. Quando saiu ao vivo o desmentido ali, né, do Gary Gensler, a frustração na minha cara ficou clara ali. Mas foi interessante. Vou procurar aqui depois. Mas tem coisa mais divertida do que um hacker entrar e hackear a conta oficial da SEC, que há 10 anos e meio está segurando o ETF de Bitcoin. Não tem um enredo melhor do que esse. E fazer essa invasão na véspera da data, né, assim, que era a data de aprovação. Eu acho que dentro disso tem muita coisa para resenhar sobre isso. Primeiro, por que a demora em aprovar? Quais foram os procedimentos para que isso de fato aconteça? E segundo, foi uma conta hackeada e que mostra talvez um pouco, nem digo a fragilidade, mas é quase como uma molecagem ali que está suscetível a esse sistema, né? Foi uma invasão com uma notícia falsa rapidamente negada, mas poderia ser outro tipo de notícia, poderia demorar muito mais para ser negado, enfim. Primeiro, a parte mais estrutural. Por que demorou tanto e como é que você que estava lá mais ativo, Samir, como é que foi esse processo todo de aprovação e o que muda na prática também isso, né? Tá. Esse processo de aprovação de ETF nos Estados Unidos já demora mais de 10 anos, né? E o processo lá nos Estados Unidos é que primeiro você precisa aprovar a regra de listagem, tá? A SEC precisa aprovar para a exchange listar o produto e depois você tem que trabalhar com a SEC para aprovar o regulamento do fundo ali para listar o ETF. Ele ficou bloqueado esses 10 anos no processo de listagem. Porque na lei americana, né, as exchanges precisam... A regra de listagem das exchanges precisa ser desenhada de uma forma que previna manipulação e fraudes. Tá? E a barra que a SEC sempre utilizou foi que as exchanges não conseguiam provar que era possível um ETF de Bitcoin ser resistente à manipulação do mercado de Bitcoin. Então essa sempre foi um entrave. Vários gestores tentaram diversas alternativas com a SEC, tentaram explicar o quanto esse mercado é resistente ou não à manipulação, a correlação com o mercado de futuros, que é um mercado regulado e que tem um programa de surveillance, ali, de monitoramento que previne fraude. E todas essas tentativas não foram muito frutíferas, até que em 2021 a SEC resolveu aprovar os ETFs de futuros de Bitcoin. Então, você tem ETFs que investem nos futuros do Bitcoin, mas não podia spot. E aí os gestores começaram, como assim você aprova futuros e não aprova spot, né? Então o ETF que a gente tem nos Estados Unidos foi o primeiro ETF de futuros de Bitcoin nesse formato, né? Que é um fundo que chama de 33 Act, que é o formato dos ETFs de spot. E essa aprovação do nosso pedido, né? Que gerou uma inconsistência com a SEC, porque ela não podia rejeitar os ETFs de spot e ter aprovado um ETF de futuros. Então a Grayscale, que hoje é a maior gestora
de ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, ela já tem um produto há 10 anos de BTC, que sempre operou como um produto listado, né, mas era um trust, era um fundo fechado listado, então ele operava com um ágio muito grande, um deságio muito grande, e ela está há vários anos tentando converter esse produto para um ETF. Ela processou a SEC com um argumento, né, que ela estava sendo arbitrária e capricious, né? Não é bem caprichosa a tradução disso, né? Tendenciosa. Porque ela tinha aprovado os ETFs de futuro de Bitcoin, não de spot. E a grande mudança foi que a SEC perdeu esse processo. Tá? Então, o juiz, né, assim, alegou que ela não tinha como diferenciar o mercado futuro e o mercado spot. Então, se ela acreditava que o mercado futuro tinha um nível de proteção suficiente, o mercado spot, que é 99% correlacionado com o mercado futuro, também estava dentro daquela mesma proteção. E virou uma questão política se o Gary Gensler, né, que é o chairman lá da SEC, ia querer peitar e peitar a justiça e rejeitar e continuar essa briga e ir para a Suprema Corte e tal, ou se ele ia simplesmente aceitar. Então essa era a grande dúvida ali que existia ao longo do ano passado, né, se o Gary Gensler ia aceitar, e ele aceitou. Então, agora, dia 15 de janeiro, né, foi o primeiro prazo final de aprovação ou rejeição de um ETF de Bitcoin depois que a Grayscale ganhou aquele processo. E aí, a SEC são 5 commissioners, né? E historicamente, 3 votavam contra e 2 votavam a favor. Dessa vez, 3 votaram a favor e 2 votaram contra. E o que mudou o voto foi o Gary Gensler, né? Que é o chairman da SEC. Então, ele mudou o voto justamente porque perdeu o processo e entendeu que as circunstâncias mudaram. Eles fizeram de uma forma que todos os gestores tivessem a oportunidade de começar juntos, né, e fossem aprovados ali dentro da mesma leva, justamente porque todo mundo vem trabalhando há vários anos com a SEC, né? Não seria justo ela deixar um ou outro ir primeiro. Mas acho que foi uma grande mudança de postura que só aconteceu por conta de um processo judicial, né? Assim, quando levou o mérito ali para a justiça, se dependesse do ambiente político ali, ele nunca teria aprovado esses ETFs. E eu acho que isso é um marco, tá? Assim, a aprovação do ETF é um marco na história do Bitcoin, na história, na validação do Bitcoin como um ativo investível, né? Assim, como uma opção de investimento. O ETF é um veículo super eficiente e nos Estados Unidos é a forma de investir, basicamente. Então, ele vai abrir um canal para que bilhões ou trilhões de dólares sejam investidos em bitcoins nas próximas décadas. É muito mais fácil, porque está integrado em todos os sistemas tradicionais. Está integrado na bolsa, está integrado no sistema de gestão que você já usa, né, tudo no Bloomberg. Né? Então, assim, você não muda nada a forma como você opera. Um gestor tradicional consegue acessar esse ETF de forma muito fácil. Então, eu acredito que isso é um marco, né, para a maturação da nossa tese de investimento no Bitcoin. Até peguei uma aspa aqui, peguei lá da Exame, o Fábio Plain, diretor regional para Américas da Coinbase, e ele fala que hoje são 58 trilhões de dólares nos Estados Unidos vinculados aos bancos e empresas de investimento que passam a ter um canal regulado para ofertarem essa classe de ativo para os seus clientes, né? Um potencial enorme aí de dinheiro, né? Acho que pensando aqui sempre com uma cabeça mais prática e pragmática de quem não é do mundo cripto, mas a aprovação dos ETFs facilita o acesso do investidor profissional que pode usar isso na sua carteira da mesma forma que ele investe em petróleo, dólar, ações, e isso naturalmente vai abrir uma nova avenida aí com alguns bons dólares para entrar. Quando eu estou conversando com investidores americanos, eu sempre trago o exemplo brasileiro, né? Os ETFs aqui no Brasil já rodam desde 2021, com muito sucesso, né? Um dos veículos mais populares ali da Bolsa. E assim, uma coisa que o ETF permitiu aqui no Brasil foi que qualquer pessoa, né, desde o investidor institucional até o pequeno investidor de varejo, pudesse investir nesse mercado e começar a entrar nesse mercado de cripto. Isso criou, né, assim, um ambiente em que cripto é um assunto que não é mais um tabu aqui no Brasil. Né? Assim, eu acho que foi um dos fatores que contribuiu para a maturação do ambiente regulatório aqui no Brasil, para os fundos de investimento, né, essa nova regulação da CVM para fundos de investimento, né, explicitamente colocando criptoativos como uma classe de ativos, a regulação que aconteceu no Congresso, moeda digital emitida por Banco Central, né, o governo se envolvendo ali em iniciativas de blockchain.
Eu acho que o ETF teve o seu papel ali compondo, né, todo esse ambiente cripto que a gente vê aqui no Brasil. E o mercado de ETF brasileiro ele é 1000 vezes menor do que o mercado de ETFs americano. Literalmente, 1000 vezes menor. Então imagina o impacto que isso vai ter em pouco mais de 6 meses, 1 ano. O Hash 11 passou de ser um ETF novo, do zero, para ser o segundo maior ETF na B3 em número de cotistas. Ele está sempre entre os 10 mais negociados ali da B3. Então, imagina o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Se essa mesma tendência se materializar nos Estados Unidos. O que deve acontecer é uma questão de tempo. Então, o ETF abre um espaço, né, no maior mercado de capitais do mundo e isso vai assim, ser extremamente positivo, não só para o preço, né, e para adoção, mas eu acho que também para maturação e para regulação e para players sérios começarem a se envolver nesse espaço e isso tudo é super positivo para cripto. Até nisso aí, vou passar a bola para o Alexandre, porque num pitch elevator que o Alexandre fez comigo uma vez, que ele sabe que eu não acompanho tanto esse mercado, mas ele mandou para mim um e-mail falando, dá uma olhada nessas 2 imagens aqui que ajudam a entender a oportunidade que pode ter em cripto, né? Até postei no meu Instagram no fim de semana antes da gravação, né, falando sobre o assunto, que depois eu posso até mostrar a imagem, né, que aqui está em preto e branco, mas é um gráfico que mostra a cotação do ouro e a cotação do ETF de ouro, né? Quando o ETF foi lançado ali para 2004, 2005, depois do surgimento do ETF de ouro, o preço do ouro, junto com o ETF, obviamente, ele teve um crescimento muito forte, né? Acredito eu que pela possibilidade de outros investidores poderem acessar esse mercado, não através do ouro físico, né? Através do mercado futuro de ouro, enfim, ele poder usar o ETF, né, como instrumento, né? E é um crescimento absurdo ali que teve. E dá para fazer esse mesmo paralelo com o Bitcoin nisso aqui. Em outras palavras, por que isso descola de fato? Por que isso acaba trazendo essa demanda tão forte assim? Não, dá para fazer o paralelo, não quer dizer que esteja certo, né? O futuro vai dizer. Mas assim, eu vou oferecer uma outra leitura, um pouco do que a importância do ETF e por que demorou tanto. A gente acha que não é do interesse dos Estados Unidos aprovar um ETF de Bitcoin, tão simples quanto. Por quê? Putz, o dólar é o par para 75% do comércio mundial. Então, para que você vai fomentar o crescimento de um ativo que o Citibank falou que vai ser a moeda de comércio do futuro? Não vai. Então, assim, claramente, a gente estava esperando isso desde 2017, para você ter uma ideia. O que a gente não esperava? Que fosse BlackRock, a gente esperava que ia ser Fidelity, a gente esperava que ia ser SolidX. Então, o que mudou? A qualidade dos players. Agora veio a primeira divisão da primeira divisão para dentro do mercado de cripto. E o que mudou? O acesso é absolutamente diferente. Quando a gente começou o fundo, para você comprar Bitcoin era o banco fechava a sua conta. O banco não deixava você mandar dinheiro para a corretora. Estamos falando de 2017. 2018, o presidente do Banco Central brasileiro falou que Bitcoin era pirâmide. O Ilan. O Brasil vai ser provavelmente o primeiro país a soltar um CBDC. Mudamos a chave geral. E por que o Brasil mudou a chave? Eu acho que primeiro são 10 milhões de brasileiros com criptoativos. E por que o brasileiro gosta tanto de criptoativos? A nossa impressão é que ele acha que é uma moeda que é mais forte e melhor do que o real. Não só Bitcoin, ele usa muito stablecoin, que é um produto do mundo cripto. Então, uma derivada. Quando a gente fica falando Bitcoin é são 20 mil ativos. Então, a mais importante, a maior é a primeira, mas a gente costuma dizer o seguinte: Bitcoin é um ovo que parou de pé. Depois que parou de pé, outros projetos resolveram usar esse negócio de computação descentralizada e um livro descentralizado, né, livro tipo cartório descentralizado, para fazer outras funções e utilidades. Então, a gente entende o seguinte, que tem 2 dimensões nesse nosso universo. Primeiro, a de investimento. Vou comprar porque vai subir e vou ganhar dinheiro. Mas a dimensão que é mais interessante, mais importante, eu acho, para as pessoas entenderem, vou usar isso. Então, quando você compra um Bitcoin, isso te permite que você guarde dentro da sua carteira um ativo que tem valor em qualquer lugar do mundo. A moeda que tem mais pares do mundo é o Bitcoin.
Então, se você vai daqui para, qualquer lugar do mundo, fora Cuba e mais uns 3, você consegue converter aquilo numa moeda. Cara, isso é uma funcionalidade fantástica. Ethereum, que é a segunda maior em market cap. A quantidade de coisas que dá para fazer com Ethereum assim, tem uma bolsa que é descentralizada. Então, tipo, tem uma bolsa que chama Uniswap, que opera mais que a B3 diariamente. E é mais fácil listar. Então, assim, a B3 parece que tem, tipo, 480 ações. O Uniswap tem 12 mil ativos. Então, para quem gosta de fazer, vou fazer um portfólio, infinitamente melhor fazer em criptoativos do que em ações. Por quê? Porque tem mais possibilidades. Então, assim, tanta coisa está começando, mas assim, o Bitcoin está com 15 anos. Então, já está provado, já está testado, mas tem algumas outras coisas. Você estava contando para mim um ativo que eu nem conhecia, que vocês botaram e que multiplicou por 6, e que, faz uma coisa extremamente complicada, que pelo que eu entendi faz senior e junior notes dentro de uma moeda que é uma derivada do... Ele vai construindo derivadas em cima da derivada em cima da derivada. É isso? Né? Pro cara que tá assistindo a gente, que talvez não tenha tanta familiaridade com cripto, o Bitcoin é aquela primeira base que você tem para entender o fundamento da tecnologia, que é a descentralização e imutabilidade. Essa, para mim, é a grande vantagem do Bitcoin, né? Porque aqui no Brasil você tem o cara que investe por viés especulativo, ele talvez seja uma pessoa de mais baixa renda, e você tem também o pessoal que vem conversar aqui com a gente, que já é investidor, que investe nos fundos da Empíricos, e olha para o Bitcoin como uma espécie de reserva de valor, né? Porque isso aí pode ser justificado por primeiros princípios, né? Porque é um ativo que é distribuído, não tem controle centralizado, ele tem um supply que é capado, né? 21 milhões de Bitcoin, e crescentemente vem se entendendo de que tem um valor isso aí. E o valor é estabelecido pelo mercado. Né? Não sou eu que estou dizendo que só porque ele tem esses fundamentos que ele vai ser de fato adotado como uma reserva de valor. Mas você já está vendo isso acontecer, tanto é que a maturação do mercado é um reflexo dessas propriedades que foram ganhando força. Né? Então tudo é uma narrativa. Assim como o papel moeda é uma narrativa estabelecida por um governo, e esse governo ele usa essa moeda para emitir do jeito que ele bem entender, né? Juntamente o Tesouro e o Banco Central. Né? Então, assim, o Bitcoin ele é uma saída desse sistema, né? Para a pessoa que entende que, na hora que olha, por exemplo, o teto de gastos lá americano, e que toda hora eles estão empurrando com a barriga, né? Esse é o incentivo natural de qualquer governo. É de você não resolver o problema, você postergar ele para frente. O Bitcoin é a saída desse sistema, porque ele não permite isso. Os incentivos, eles são pré-programados e compartilhados, então você não consegue simplesmente inventar novas regras. Walter, só quer complementar? Não, é só passar um outro paralelo interessante de Bitcoin e outros criptoativos. A gente já viveu isso antes com a internet, né? Então, pensa em cripto hoje, em 2024, como era a internet em 98. Tá? Então você tinha muita gente falando sobre a internet, muitas, né, potenciais aplicações legais, mas quando você tentava utilizar, era lenta, cara e extremamente complexa. Você precisava comprar um livro, né, a Bíblia do TCP/IP, vinham 5 disquetes ali atrás, né, você colocava ali no computador para instalar os drivers, né, o computador travava, dava tela azul. Discada. Super complicado. O killer app da época, né, a principal aplicação era o e-mail. Né? Então, o e-mail super legal, permite você mandar mensagem para qualquer pessoa ao redor do mundo, até hoje a gente usa, mas na época as pessoas não entendiam por que aquilo era melhor que o fax. Né? Por que eu vou usar e-mails? Tem fax, todo mundo tem fax, eu consigo falar com todo mundo via fax, e-mail nem todo mundo tem, e pô, eu vou mandar, não sei se o cara vai receber, quando eu vou responder. Então, o Bitcoin é o e-mail, tá? Dessa nova infraestrutura tecnológica. O Bitcoin é a primeira aplicação, aquela que todo mundo ouve falar, e é a primeira que a gente consegue utilizar caso a gente queira, mas ainda é difícil, ainda é caro, né? E ainda nem todo mundo está utilizando. Mas tem muita coisa além do e-mail, tem muita coisa além do Bitcoin. Quando a gente olha para blockchain e criptoativos, a gente está só no começo. Né? Daqui a 20 anos, assim como hoje a gente está mandando mensagem em tempo real no WhatsApp, né? Isso, a gente nem usa mais e-mail, agora a gente usa o WhatsApp porque é simplesmente mais eficiente. Pode ser que tenha uma outra forma de pagamento, né, que permita utilizar, mas o e-mail está aqui ainda. Né, o e-mail tem seu valor ainda. Então,
todas as aplicações que podem surgir em cima de cripto, a criatividade é o limite. A gente está numa fase agora de evolução de infraestrutura, né, que são o que a gente chama de soluções de escalabilidade, que vão permitir que isso deixe de ser caro e lento e passe a ser rápido e barato. Assim como lá atrás, eu podia falar sobre ouvir música, assistir filme, mas se você tentasse baixar um MP3, demorava 12 horas e era ilegal, né? Era pirataria. Uhum. Daqui a pouco, né? Daqui a alguns anos, a gente vai ter esse problema de infraestrutura resolvido e vai ser tudo muito barato, muito rápido e muito fácil. A gente está passando por essa transformação, essa fase da banda larga, né, de criptoativos está acontecendo agora, e depois a gente vai ver florescer várias aplicações. E agora as aplicações são experimentações, são startups. Tá? Então, assim como lá atrás todo mundo colocava o .com no final ali para tentar resolver um problema utilizando a internet, hoje tem vários times ao redor do mundo tentando resolver problemas com cripto. 90% desses caras vão falhar, mas os 10% que saírem do outro lado vão criar muito valor. Né? E eu acho que esse é um aspecto interessante, né? Um ângulo interessante para você olhar para os criptoativos. Ainda é uma tecnologia emergente.